Boa noite a todos, sejamos bem-vindos a mais este encontro com o Evangelho, que possamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, que os emissários de Jesus possam nos envolver, acolher, acerenando nossas mentes e corações, acalmando os nossos pensamentos, que possam percorrer os nossos lares, espalhando suas luzes de paz, de harmonia e de serenidade. Que possamos envolver a Mônica em muito amor, para que ela possa estar tranquila e serena, para apresentar para nós nesta noite o conteúdo do Evangelho que ela estudou. Que possamos permanecer assim, em paz e harmonia, durante toda esta atividade. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus continue nos amparando, nos fortalecendo. Eu estava fazendo uma pergunta. Qual será a maior dor que um ser humano é capaz de sentir? E podem ser várias respostas. A dor física, a dor moral. Mas eu acredito que a resposta da grande maioria será essa: a perda de um ente querido. E a morte é um tema que mexe muito com o nosso coração. Poucos estão preparados para se separar daqueles que amam, não é verdade? Mas vamos lembrar do Evangelho, o que está lá. Antes de Jesus deixar a terra, ele prometeu aos seus discípulos, aos seus seguidores, que ele voltaria. E o que aconteceu 3 dias após a crucificação? Jesus ressurge para dar o grande ensinamento de que a morte não existe. Jesus apareceu em espírito, né, materializado, não era o corpo físico dele, o corpo físico tinha morrido. Então ele apareceu para aqueles que o amavam, não apenas para dar as instruções sobre as tarefas que os discípulos deveriam fazer dali para frente, mas, sobretudo, a mensagem principal, eu acredito, que é para deixar para a humanidade essa mensagem de que o espírito sobrevive, de que a morte é do corpo físico, mas a alma continua viva, né? A vida física é interrompida, mas o amor não. Então nós vamos estar privados da convivência, mas o amor não acaba nunca. E a doutrina espírita nos esclarece que a morte não é perda. Então eu não perdi um ente querido, porque perda é uma palavra que tem um significado de nunca mais. Mas a morte é uma separação momentânea. Então a doutrina espírita nos ensina a dizer desencarnar, né? Nós encarnamos quando nascemos e desencarnamos, saímos da carne quando retornamos para a pátria espiritual. Então o ente querido que desencarnou não é alguém que desapareceu para sempre. Pensar nisso é uma ideia insuportável e que dói, e que não tem consolo para pensar desse jeito. Mas a morte é uma viagem de volta ao nosso local de origem. E aqueles que retornaram para lá antes de nós estão ali nos esperando. Mas quando nós vamos pensando na trajetória da vida, que o retorno à pátria espiritual é algo natural e que vai acontecer para todos nós, é um pensamento comum, né, na nossa sociedade, de que as leis, então, dizem que os pais partam antes que os filhos, que os pais retornem, então, para a pátria espiritual antes que os filhos. Mas quando acontece o contrário, o desespero toma conta do coração. E o que Jesus nos ensinou? Que Deus é Pai.
um pai amoroso, um pai justo, um pai bom. E ainda falou que se um pai aqui na Terra, por pior que seja, que jamais vai dar uma pedra a um filho que pede pão, como que é possível que Deus, a essência do amor, como é possível ele permitir um sofrimento tão grande para uma mãe ou para um pai? Se nós acreditamos em Deus, se diariamente em nossas orações nós dizemos: seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu, se acreditamos que nenhum fio do nosso cabelo cai sem a permissão de Deus, significa que nós acreditamos que Deus, que o Pai, sabe o que está fazendo. Então, se permitiu que esse acontecimento chegasse na nossa vida, tem um motivo. Nós não sabemos, mas tem. Então, o Espiritismo nos ensina que todos nós estamos regidos pelas leis divinas. Uma dessas leis é a lei de ação e reação. E essa lei explica que tudo, exatamente tudo que acontece na nossa vida tem uma explicação, tem um motivo. Nós podemos não saber o que determinou tal acontecimento, mas se aconteceu, se não foi feito nada para transgredir essas leis, significa que nós precisamos confiar em Deus e pedir força a Deus para suportar esse momento tão difícil e doloroso. E Deus dá força. E como é Pai, Ele dá consolo. E foi por isso que Jesus disse, que está lá no Evangelho de João, que no tempo adequado Ele enviaria o Consolador prometido, que iria restaurar aquilo que Ele falou, iria esclarecer outras coisas que nós ainda não estávamos maduros para compreender. E o Consolador prometido é essa doutrina dos Espíritos, é essa doutrina que através do esclarecimento nos traz esse consolo, nos esclarece que a morte não existe, nos esclarece que os nossos entes queridos retornaram para a pátria espiritual, e através da possibilidade da comunicação entre esses dois planos, o material e o espiritual, nós temos esse consolo. E um grande exemplo disso foram as cartas psicografadas por Chico, aquelas mães que estavam em sofrimento porque seus filhos retornaram à pátria espiritual. Que alento que essas cartas representaram para o coração daquelas famílias enlutadas. E através daquelas cartas, todos tiveram a certeza absoluta da continuidade da vida dos seus amados. E muitas vezes as cartas também me explicaram os motivos que os levaram tão cedo de volta para o plano espiritual. E as peculiaridades, os detalhes, e Chico, até a própria assinatura, não deixava nenhuma dúvida de que era, sim, o espírito daquela criatura que estava lá se manifestando. Mas não só através das cartas espíritas, nós temos o consolo e o conhecimento do que acontece, então, quando a criatura retorna para o plano espiritual. Alguns jovens trazem também para nós, através dos livros, né, psicografados, narrativas dessa história. Então, o motivo da sua partida tão cedo, como eles se sentiram quando despertaram nessa nova morada, o que eles estavam fazendo agora, quais as perspectivas do futuro. E tem um livro especial, que é uma leitura assim tão facinho, ele é pequenininho, né? E é conhecido por muitos na doutrina espírita, que chama Violetas na Janela. Então, ele tem uma linguagem simples, uma linguagem clara, e apresenta, assim, sem rodeios, como é a continuação da vida após a morte do corpo físico. E esse livro conta a história de uma jovem, Patrícia,
que morava em Minas Gerais, numa cidadezinha chamada São Sebastião do Paraíso, que desencarnou de 19 anos por um aneurisma. A Patrícia era de família espírita, que já conhecia esse problema, né? E então ela se comunica com a tia, que é médium, e conta então para a família, através dessa comunicação, dessa carta, como foi ela acordar na cidade espiritual para onde ela foi levada, né? E aí ela diz para os seus familiares que ela despertou tranquilamente no plano espiritual, que ela estava num quarto simples, rodeada de amigos, e que a avó dela estava lá para recebê-la com todo amor, com todo carinho. E ela recorda que ela se sentiu muito feliz com a acolhida também daqueles espíritos benfeitores que estavam lá. E logo, assim, depois de um tempo, ela se adaptou àquela nova vida, ajudada pelos benfeitores. Então, ela descreve o local onde ela vive, quem está com ela, o que ela faz. Ela diz que ela começou a estudar depois que ela estava já trabalhando com crianças. E nesse livro, ela também fala sobre a importância da aceitação da morte de um ente querido para aqueles que ficaram aqui. E ela diz como foi para ela, o que ela sentiu vendo o sofrimento dos familiares dela. E também conta depois como ela sentiu quando ela recebia, ela ouvia, né, as orações dos seus entes queridos. Então, em relação às orações, ela fala, não é, que quando a mãe dela fazia oração por ela, ela sentia como se a mãe estivesse conversando e raios luminosos, cheios de amor, chegavam até ela. E por que o título do livro Violetas na Janela? Porque tem um significado bastante especial. Violeta é a flor preferida da Patrícia. Então, em suas orações, a mãe sempre mentalmente presenteava a Patrícia com um vasinho de violeta. E aquela mentalização era tão intensa, era tão forte, era tão cheia de amor, que o quarto onde a Patrícia vivia, na janela, ali no parapeito, cada vez que a mãe dela mentalizava, aparecia então ali, materializava o pensamento da mãe, um vasinho de violeta. E aquelas violetas eram luminosas, porque elas irradiavam o amor da sua mãe. Então, essa leitura, saber o que acontece no mundo espiritual, é um consolo para o coração de qualquer mãe. E estar consolado não significa que nós não vamos ficar tristes, mas nos fortalece. E nos ajuda a não deixar que a saudade se transforme em desespero. Porque é o desespero que traz para a gente aquela dor inconsolável e que faz chegar também no nosso ente querido essas vibrações, né, que acabam até assim, deixando eles também tristes. Porque assim como nós continuamos a amar e a sentir falta daqueles que já partiram, eles também continuam nos amando, continuam pensando em nós, com a mesma intensidade de antes. A morte não é capaz de destruir o amor. E a saudade que nós sentimos é consequência do amor, do carinho. A saudade é humana, é um sentimento natural. Então, nós devemos nos permitir senti-la. Devemos chorar, sim, para aliviar o nosso coração. Sentir saudade, chorar, não faz mal nenhum. O que faz mal, tanto para nós quanto para aqueles que não estão mais fisicamente, eu repito, é a revolta, é o desespero, né? Então, um exemplo, uma analogia, sim, né? Muito tosca, né? Mas assim, imagina que nós recebemos uma proposta maravilhosa de emprego num outro país e precisamos ir para lá sozinhos. No começo, tudo é difícil, nos adaptarmos ao local, aos costumes, ao transporte, à língua, à saudade da família. Então, imagine passar por todo esse processo de adaptação e aqueles que amamos diariamente nos chamar em chamada de vídeo ali pelo WhatsApp, chorando
dizendo para a gente voltar, que a gente não devia ter ido, que não está aguentando de saudade. Gente, como é que ia ficar o nosso coração? Nós íamos estar, puxa, essa oportunidade é tão boa para mim, eu estou bem, mas, ai meu Deus, eles estão sofrendo porque eu estou aqui. Então, o coração ia ficar em paz ou em angústia? Então, é um exemplo só para nos situarmos. É claro que não se compara a dor, né, da separação pelo retorno ao plano espiritual, da separação de uma viagem, né? Mas vamos, assim, entender que aqueles que foram antes de nós, eles viajaram mais cedo para um país distante, com muito trabalho e muitas coisas para atender. Agora, o que é importante é saber que nós iremos para esse lugar um dia, mas que nós não queiramos fazer essa viagem antes do tempo, porque senão nós não vamos encontrar o ser amado. Porque qualquer precipitação da nossa parte, mesmo que seja inconsciente, vai retardar esse encontro. Os benfeitores espirituais nos dizem que Deus permite nosso encontro com aqueles que retornam antes de nós, quando nós dormimos, porque é uma maneira de aplacarmos a saudade. Quando o espírito já estiver em condições, readaptado, restabelecido em seu novo lar, Deus permite as visitas, e aí nós nos abraçamos, nos beijamos, conversamos. E eles dizem que isso acontece porque seria impossível continuar na Terra sem esses encontros. Nós não aguentaríamos a saudade. E em relação a esse exemplo, tem outro livro de um outro jovem chamado Luiz Sérgio, que desencarnou com 23 anos. Ele, o estudante de engenharia, morava lá em Brasília, e ele desencarnou num acidente de carro, porque ele e mais 4 amigos vieram para São Paulo para assistir a primeira corrida de Fórmula 1 em Interlagos, né? E ele, então, eles foram para São Paulo assistir a corrida, mas na volta, não é? Eles sofreram um acidente. O Luiz Sérgio estava na frente com o seu amigo que estava dirigindo o carro, e um buraco na estrada provocou o rompimento de uma peça, e aí o carro perdeu ali, se desgovernou e bateu, né? E na verdade, o que aconteceu, né? Todos eles estavam usando o cinto de segurança, o Roberto sofreu ferimentos muito graves e ficou inválido, né? Perdeu os movimentos. Os 2 que viajavam no banco traseiro não sofreram nada, mas o Luiz Sérgio desencarnou. E ele, então, também, não é, conta como foi esse retorno. Por que é interessante também esse livro? Porque nós podemos pensar, gente, que bênção, né, saber desse consolo dos nossos entes queridos, que bênção para a família da Patrícia. Mas alguém pode até falar, mas para ela e para a família foi mais fácil, porque já eram espíritas. Mas a família do Luiz Sérgio não era espírita, ele não era espírita, né? E assim como aquelas que receberam as cartas de Chico, muitos não eram, a família do Luiz também não era. Então, ele, nesse primeiro livro, que ele chama O Mundo que eu Encontrei, foram várias cartas que ele enviou, e os pais reuniram essas cartas e transformaram no livro. E depois disso, ele começou a escrever outras séries de comunicações e vários livros. E ele conta, né, nas primeiras cartas dele, que, assim, e foi bastante difícil para ele se adaptar, mas que ele já estava conseguindo muita coisa, e por isso ele estava ansioso para dar notícias. E ele fala que não era fácil, né, se acostumar com o novo corpo, com a nova maneira de dizer, com a nova maneira de se alimentar, não é? Mas ele falou, puxa vida, não é? Eu não sabia de nada disso quando eu estava aí na Terra. E ele fala que fica sabendo de que já tinha tido outras vidas. Puxa, mas a gente não sabe de nada. Poxa, falaram que eu já morri, nasci tantas outras vezes, né?
puxa, como isso é importante se eu já soubesse disso, para minha readaptação aqui nesse local. E ele conta que, puxa, imagina, né? Ele fala para a família dele que logo que ele morreu, ele diz, ele estava dormindo, então ele acordou com o impacto. E ele achou que ele tinha acordado de um desmaio. E que ele nem passou pela cabeça dele olhar para trás e ver o corpo dele estendido. Ele se viu ali no acidente, procurou os amigos e quando viu o Roberto ferido, ele saiu correndo para buscar socorro. E ele não sabe nem explicar, mas de repente ele estava na casa dele, depois ele foi buscar os colegas dele, e depois de muito tempo, ele entendeu que ele não estava sendo ouvido. E quando ele volta para o local do acidente, e isso ele conta já em outro livro, não nesse, ele diz que ele viu o corpo dele. Ele leva um choque, mas ao mesmo tempo aparece na frente dele uma pessoa com tanta paz que o acolhe com muito amor, né? E aí ele conta que quando ele é levado, então, para essa cidade, né, fora do plano físico, ele foi entendendo as coisas e dizia para os pais, olha, não se preocupem, porque nada me faz falta aqui, não é? Aqui eu tenho tudo que eu preciso, eu encontrei amigos, parentes, tem pessoas aqui que falam que me conhecem, mas eu não me lembro delas, porque falam que era de outra vida, que era de antes de eu voltar aqui para a Terra, não é? Mas tem uma pessoa que ficou aí, que eu queria deixar algumas palavras escritas para ela. E ele vai falar para a prima dele, que estava com o coração assim, muito sofrendo demais pela partida do Luiz Sérgio. E ele diz para ela, Virgínia, acho que é isso, Virgínia, o mundo não acabou, não é o fim, mas é o começo de uma outra vida. Um dia, pode ser que de acontecer, a gente se encontrar de novo. Então, eu te peço, eu estou vivendo a minha vida aqui, vive a tua vida aí também. Procura viver bem a tua vida. Porque se você vier para cá antes do tempo, você não vai me encontrar. A sua vida é boa, você tem meios de aproveitar a sua vida. Então, viva aonde está. Ele conta que ele foi visitar a prima, que ele foi visitar os pais, mas ninguém ouvia nada disso, não é? Então, ele acabou se lembrando de uma parente que era espírita e vai até ela e começa, então, com a permissão dos benfeitores, se aproximar dela para que ela pudesse ser um veículo para levar essas cartas, não é? Porque ele estava o quê? Extremamente angustiado, porque a prima estava pensando em tirar a própria vida, porque ela não aguentava de saudades. Então, ele vem com esse apelo. Então, são livros que são um bálsamo para nós, não é? E todos esses livros falam, não é? Que quem ama deseja ver o ser amado feliz, alegre. E uma maneira de fazer isso, e também autoajudar, é orarmos por esse ente querido. Pelo pensamento, então, enviar palavras de encorajamento, de aceitação, de paz. Pedir para Deus que o ampare, mas também nos ampare, para que nós também possamos ter a força, a coragem, para cumprir com aquilo que Deus espera de nós aqui nessa matéria. Porque se Deus não nos levou, é porque ainda nós temos um aprendizado, nós temos coisas para fazer aqui. E tendo essa certeza, aos poucos, essa dor, que é uma faca no peito, ela vai o quê? Cicatrizando e vai ficando aquela saudade, mas aquela saudade que espera, que aceita, que sabe que a separação é passageira. Tudo é uma questão de tempo. Então, nós temos, não é, com essa doutrina tão maravilhosa, tão consoladora, a literatura espírita tão rica, não é, desse consolo. Tantos outros livros que existem para
nos dar esse alerta, nos dar essa certeza dessa separação passageira. Acidentes trágicos. Em São Paulo, também nos anos 70, quando tivemos aquele edifício Joelma, o Chico recebeu cartas, comunicações daqueles que desencarnaram ali e contam como foi, contam também o retorno, contam os motivos de terem deixado a Terra de uma maneira tão traumática, tão trágica. Então, tudo isso nos fortalece. Então, que nós busquemos o consolo na oração e no esclarecimento. E sempre, não é, quando nós abrimos o coração para essa aceitação, com toda a certeza, nós vamos ser amparados. Não vamos, assim, ficar todo dia dormindo e pedindo, ai, meu Deus, eu quero me encontrar, ai, meu Deus, eu quero me encontrar. Não, porque no tempo certo, quando nós estivermos preparados, os nossos entes queridos também, Deus promove esse encontro. E muitas vezes isso acontece, claro, durante o nosso sono, como eu falei, mas às vezes nós não nos lembramos disso. Algumas vezes lembramos, sonhamos com o nosso filho, com o nosso pai, tio, irmão, mas outras vezes não lembramos que tivemos o sonho, mas acordamos com aquelas saudades, mas aquela saudade de paz, não aquela saudade que dói e machuca. Então eu desejo que cada um que esteja passando por essa experiência, que sinta o nosso abraço, que sinta o abraço de Jesus amparando, fortalecendo e dando coragem para viver um dia de cada vez, com a esperança, com a certeza do encontro com quem amamos. Deus é Pai, Deus é misericordioso, Deus é bom e Deus é justo. Vamos acreditar nisso, para que nós tenhamos essa paz de espírito que nós tanto precisamos. E vamos estudar a doutrina espírita. O CELF tem cursos que nos introduzem nesses estudos, que nos esclarecem, nos dão essa lucidez para compreendermos como as leis divinas funcionam. E isso nos dá tanto alento, né? Então, nós convidamos a todos que façam os cursos, temos um curso de introdução ao espiritismo online, entre no nosso site, que vocês têm ali a inscrição, vale a pena, vocês vão ver, isso cada um de nós pode fazer, só a gente pode fazer por nós, não é? Buscar essa ajuda. Então, essa é a minha mensagem de hoje, que possamos, então, refletir no amparo divino e na certeza, não é, de que um dia todos estaremos reunidos por amor, juntos, não é, nessa pátria espiritual que é a nossa verdadeira pátria. Muita paz a todos. Obrigado, Mônica, pela reflexão, porque a morte não existe. O espírito é criado por Deus para viver eternamente. Encarnação é para nós vivermos experiências. Não fosse essas experiências, não cresceríamos. Ainda estaríamos vivendo como os homens primitivos. Talvez até nas árvores, nem teríamos descido das árvores. Mas o desenvolvimento intelectual, de consciência, de encarnação em encarnação, nos fez chegar até aqui. É uma caminhada longa. Tanto que Jesus enviou profetas, filósofos, ele mesmo veio, mártires, para esclarecer um pouco as coisas para nós. Há quase 3.000 anos atrás, Isaías dizia: o que agrada a Deus não é o jejum, é o jejum do mal, não é o jejum de alimento. O que agrada a Deus é amparar o órfão, a viúva, vestir o nu, alimentar o faminto. E nós fomos aprendendo isso nesse ir e vir. Então, morrer não é o fim.
é um momento de retornarmos ao mundo espiritual, avaliarmos o que fizemos, fortalecer e voltar para fazer melhor. Nós somos a nossa versão, nós somos a melhor versão de nós mesmos nesta vida. E sabemos que a caminhada ainda é longa, mas sabemos que já progredimos. Não estamos nas árvores, não vivemos ao relento, não dormimos nas cavernas, não brigamos com os animais. Olha quanta evolução tem. Descobrimos o caminho ao amor. E que a existência, o Espiritismo diz que é uma existência. Ora encarnado, ora desencarnado. Ora encarnado, ora desencarnado. Mas a existência é tua. Então, claro, a dor da separação, como a Mônica disse, dói. Até quando alguém viaja, dói. Até quando alguém muda de cidade, de estado, de país, dói. Porque temos apego, queremos estar perto. Então, essa separação tem algum sentido, alguma lição, algum ensinamento. Muito bom para refletir. Ainda um dia eu vou fazer uma palestra sobre a morte, para tirar esse peso que as pessoas carregam sobre a morte. A morte não tem nada de ruim. Ruim é encarnar, gente. Vir nesse mundo aqui, olha, passar por desaforo, desacato, contradições, traições. Vocês acham que isso aqui é que é bom? Não é. Mas é para viver experiências. Então você desencarna, aprende, encarna, vem ver o quanto você aprendeu. Desencarna, faz um balanço, volta, vem e volta. E diz Kardec, tantas vezes quantas necessitar, cada um de nós. Então agradecemos a Mônica por trazer essa reflexão tão importante, que possamos tirar o peso da morte dos nossos ombros, que possamos aceitar as leis do nosso Criador, Deus, que é misericordioso, que é amor. Porque se existe a morte, é porque completamos ciclos. O corpo físico morre, a alma se liberta. E eu queria nessa noite que nós juntássemos os nossos fluidos mais qualificados, todos eles. Juntássemos como fosse uma grande bola com todo esse fluido. E agora rogar ao nosso Pai misericordioso, a Deus, na sua infinita bondade, que essas energias qualificadas possam ser dirigidas às pessoas que nós conhecemos e que estejam enfermas agora. As enfermidades no corpo físico, as enfermidades na mente, as enfermidades pela falta de paz, a enfermidade pela falta de trabalho, a enfermidade pela falta de companhia, a enfermidade pelos desentendimentos entre as pessoas, a enfermidade pela falta de alimentos, a enfermidade pela falta do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todas essas pessoas que nós conheçamos possam receber essa energia que estamos doando sob as bênçãos do nosso Criador e que a Ele rogamos, perdoe seja lá qual for o tamanho da falta dessas criaturas, mas que elas compreendam também, Senhor,
a necessidade desses períodos para reflexão sobre si mesmos. E assim, Jesus, pedimos permissão para encerrar nossa atividade de hoje e que nós possamos nos dispersar com a tua paz, o teu amor e a tua serenidade. Que possamos assim permanecer até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite.